existe um ditado popular que quando você começa dentro desse momento, né, de muita ebulição, de tempo muito líquido, e as coisas começam a acontecer com muita rapidez, sempre tem algum esperto. Sempre tem algum esperto. Ou tem pessoas que são espertas para o bem, tem pessoas que são espertas para fomentar novos negócios, tem pessoas que são espertas para fazer o bem a alguém, tem pessoas que são espertas porque tenta cada dia vencer na vida, e por isso elas são espertas e elas continuam lutando e quebrando pedra todos os dias. No entanto, tem alguns que querem ser espertos e achar que todo mundo não é esperto ou que todo mundo não é sabido. E como diria um ditado popular, né, o grande erro do cara que é muito sabido é achar que todo mundo é besta. É um ditado popular que nós usamos muito aqui, né, no nosso estado, na nossa São Vicente. Pois bem, dito isso, ontem eu estava trabalhando, né, vendo as coisas, acabado de chegar de Brasília, e de repente eu vi uma notícia, a gente sempre acompanha as notícias, tinha havido uma batida da Polícia Federal na casa de dois deputados do âmbito federal, do PL no Rio de Janeiro, e que esses deputados estavam fazendo parte daquela questão de divisão de cota parlamentar e quase uma espécie de lavagem de dinheiro, que a Polícia Federal já vem investigando há mais de um ano, a mais deixar bem claro, né? E essa ação e essas investigações estão a cargo do ministro do Supremo Tribunal, Flávio Dino. Pois bem. Então, eles iam fazer lá a batida normal, né, de pega de documentos para evidenciar, com certeza, das provas que a polícia já teve. Mas, quando chegaram lá, né, segundo os relatos do próprio jornal e da própria PF mesmo, eles ficaram de boca aberta, né, que não sabia, né, que ia encontrar tantas provas documentais. E uma dessas provas, encontraram também a prova do crime, o batom na cueca. O falar do batom na cueca era o dinheiro. De repente, o deputado federal Sócio Cavalcante, né, o paladino dos bons costumes e da honestidade, diga-se de passagem, ele é líder do PL na Câmara, o paladino dos bons costumes, pastor evangélico, né, que só faz desonrar a palavra de Deus, encontra 420 mil na casa dele. E daí, poxa vida, dinheiro pra caramba, né? Se eu tivesse 420 mil na minha casa, eu já estava preso há muito tempo. Eu acho engraçado que parece que não existe mais banco, não existe mais nada. Esses caras que não têm muito dinheiro, preferem, é muito mais seguro deixar o dinheiro em casa em pacote do que, né, fazer transações normais como todo mundo faz. Aí ele disse que vendeu um imóvel. Tudo bem, vendeu um imóvel. Aí quando os jornalistas começam a perguntar quando foi que ele vendeu o imóvel, nem lembra de quando vendeu o imóvel, e quando foi questionado, afirmou que nem se lembrava qual foi o imóvel que foi vendido, ou quanto tempo guardava esse dinheiro em casa. Bicho, aqui pra nós, se eu guardar 420 mil reais na minha casa e eu esquecer, não, mas não esqueço nunca, é meu milhão de reais. E aí começa a dar uma entrevista e começa a gaguejar, aí começa a atacar. Não, estou fazendo isso porque é contra isso, por causa da liberdade. Peraí, meu amigo, calma. O erro dos outros já está sendo investigado. A gente quer saber do seu. O outro, o Carlos Jordi, né, foi evidenciado uma movimentação de quase 12 milhões, né, de uma locadora que nem existia mais, não é verdade, e de um cara que a polícia evidencia que essa locadora já não existia, e de locação de carro, né? E também de um depósito, parece que era um depósito de bebidas, uma coisa desse tipo, e de repente tem lá as evidências, né, eles trocando mensagens, tem que passar o dinheiro para fulano, para ciclano. O cara, ao invés de se defender com veemência, com muita profundidade, né, não, ele vai começar a atacar os outros, né? Típico daquele que tem culpa no cartório. Eu começo a observar, eu começo a me lembrar, se ele pelo menos tivesse gado, né, dizem que você pode ter remessa de dinheiro em casa se você vender boi. Normalmente as transações de gado, né, para quem tem, podem ser feitas com dinheiro, você pode ter até um valor e você justificar, né, com a declaração do seu próprio contador, que é aquela evidência daquele valor de comercialização de venda ou compra de gado. Enfim, mas isso ele nem tem, ele disse que foi um imóvel. E esse imóvel ele não sabia, né, o outro, né, o Sócio Cavalcante, né, ele não sabia nem quando foi que vendeu e qual era o imóvel. Aí vamos ver agora a declaração de imposto de renda dele. A declaração de imposto de renda dele disse que ele só tinha 5 mil reais na conta e não mostrava que tinha nenhum bem imóvel. Aí a gente fica assim, começa a olhar,
Espera aí, cara. Esse cara tá achando que eu sou o quê? Algum idiota? Meu amigo, você foi pego. Você foi pego. Você que se dizia, eu quero o cão do terceiro livro, né? Só você era honesto em todo mundo, então pronto. Não tô aqui julgando, tô dizendo que foi pego, tem dinheiro lá. Ele vai ter que comprovar. Agora, a conversa que ele tá afirmando, o deputado, dizendo que foi que vendeu, que tinha um imóvel sem nenhum fundamento. O outro diz que só é perseguição. O outro está revoltado porque foi no dia que alguém da família dele ia, toda vez que tem uma batida policial, é quando o Carlos Jordi disse o seguinte, na declaração, disse, toda vez que tem alguém na minha família que quer fazer aniversário, a Polícia Federal faz uma batida na minha porta. Olha, tem que avisar a Polícia Federal para não fazer batida no deputado, batida policial na casa do deputado Carlos Jordi, do PL, lá do Rio de Janeiro, quando tiver alguém da família dele comemorando algum evento ou fazendo aniversário. Porque isso aí é uma excrescência, né? Como diria um amigo meu lá de Brasília. Então, gente, é um negócio impressionante, né? Aí você começa a analisar friamente, peraí, velho. Aí vamos ver o que é que o cara defende. Defende um, defende outro. Não, isso aqui é porque estão fazendo isso aqui comigo por causa da CPMI do INSS. A CPMI está rolando. Peraí, quando a Polícia Federal investiga alguém que está ligado ao governo, é a Polícia Federal de Bolsonaro? Ou do pessoal da direita? Quando a Polícia Federal investiga alguém que é da direita, é porque é a polícia do governo? Não, a Polícia Federal está fazendo o seu papel, o papel da justiça. Tanto é que a CPMI do INSS, né, ela foi deflagrada pelo próprio advogado-geral da União, que foi o Jorge Messias. E o presidente já disse que quem tiver culpa no cartório vai ter que pagar. Se o filho dele tiver, vai ter que pagar. Eu acho que essa é a verdade. E os caras da direita, toda vez que tem alguma coisa, é porque um tá perseguindo. Quando tem do outro, o outro tá perseguindo. Cara, sabe o que eu tenho a dizer aqui, os amigos que nos acompanham? Vamos deixar de ter esses caras de estimação. E eles fazer o que não é exemplo pra ninguém e a gente querer defender. Não, tá errado. Você errou. Eu votei em você. Então se você errou, eu vou arrumar outro. É evidenciar. Não podemos ser refém de político nenhum, nem da direita, nem da esquerda. O cidadão que paga seus impostos, ele tem que ter a convicção que o cara que ele votou nele, ele vai defender o interesse da coletividade, o interesse dos povos, o interesse da justiça social, o interesse de uma melhor dia de vida, daquilo que nós pagamos nossos impostos, e não o interesse do que a gente está vendo. Então não tem a ver com de um lado e de outro, tem a ver com hombridade, com honra, com palavra, com ausência, tem a ver, sabe o quê? Com ausência de hipocrisia. A ausência de hipocrisia é o que você diz, é o que você é. As suas contradições é o que derruba esses caras. Porque para a imprensa ou para o mundo ele quer ser muito direito, mas nas entranhas do poder, nas quatro paredes dele lá, e só dele mesmo, com os seus, fazem o que pintam miséria. Pintam miséria. Né? E aí entre os assessores, todo um fazendo isso, sobra para os assessores, não é? Porque também estavam lá, não estou dizendo que eles estavam fazendo certo, mas só sobra para os assessores essas coisas. Agora não, eles têm que pousar do paladino, são paladinos do direito e dos bons costumes. Não são. Então a gente tem que ter muito cuidado. Está chegando a eleição no próximo ano. O próximo ano é agora, daqui a 10 dias. Daqui a 10 dias já é janeiro. E vai se apresentar muita gente dizendo que é o cara mais o direito do mundo, que defende. Cuidado com aqueles que querem matar a todos e só eles ficam dizendo que eles são bons. Há exemplo desse aí que a gente acabou de citar. Esses caras, se você vê eles na tribuna do Congresso, todos são horríveis, que não comungam com seus pensamentos. A direita conservadora, defensor da família e dos bons costumes, é essa? É essa defesa que vocês fazem? Vocês falam da boca para fora. Vocês falam da boca para fora. Vocês não são isso. E agora vocês vão ter que se defender. Se vocês são inocentes, se defendam, mas deixa de estar acusando o outro. Ou, espera aí, vocês querem limpar o pecado de vocês, acusando o pecado do outro? Pô, pastor, o senhor sabe que isso nem bíblico é, né? Tá lembrado? Vamos lembrar, né? Porque ele é um pastor, Sóstenes Cavalcante, um pastor da Assembleia de Deus. Ele deve lembrar o que Jesus falou quando todo mundo queria matar, né, a mulher, né? Que aqueles que se diziam direitos não andavam nos bons costumes lá da lei judaica. E foi que Jesus disse, vocês têm pecado não? Então atira a primeira pedra. Ninguém atirou a primeira pedra.
porque estavam melados até o pescoço, até a cabeça. Então é acabar com isso. Então o negócio é esse. Então eu, para me defender, eu tenho que acusar todo mundo para livrar o pecado que eu faço. Não funciona dessa forma. Porque mais dia, menos dia, a casa cai. E pode acontecer com qualquer um. Pode acontecer comigo, com vocês. Agora, você tem que se defender. E não tá acusando. Foi pego, o processo está no teu nome, as relações de telefones estão lá. Houve quebra de sigilo telefônico dos assessores, dizendo, ó, tem que levar isso aqui pro homem, não sei o quê. A conversa era essa. Aí o cara diz, esse dinheiro que estava lá, e ele disse uma coisa interessante. Um homem de bem, e seria errado se eu não tivesse com dinheiro para ninguém ver. Como é, bicho? Não tô entendendo não, quer dizer que agora é o contrário. Aí tu tem uma instituição bancária, tu tem uma instituição financeira, tu elege que todos os teus recursos fiquem dentro da tua casa. Não precisa lavagem de dinheiro, amigo. Isso é lavagem de dinheiro, né? Esse é um dinheiro que você está aí guardando aí, que você não pode nem botar na sua conta. Porque se botar na sua conta, o cofre vai ver, a Receita Federal vai ver que há movimentação estranha de alto volume e você é pego, se você não tiver como comprovar. Tá querendo mudar agora? Não. Que as pessoas de bem, sim, tem que ter dinheiro em casa. Isso mostra. Que palavra louca! E começou a gaguejar na entrevista, na coletiva, o Sócio Cavalcante, lendo lá, um texto lá, acusando os outros. Não, meu irmão. É isso? O que você acha que só é lá, no Rio de Janeiro? Não, isso acontece em todo canto, né? É esse congresso que a gente tem. Com exceções. Tem muita gente de bem, tem muita gente honrada, tem muita gente que está trabalhando pelas demandas do povo. Eu conheço muitos mesmo, né? Que tem sim, né? Que faz honra ao voto que a população deu, que faz jus ao voto que a população deu. Você não pode dizer que são todos assim, não é. Não devemos ir por esse caminho. A gente tem que escolher, como eu falei no início da minha fala, escolher bem aquele que vai nos representar no Congresso Nacional ou na Assembleia Legislativa. Escolher bem. Buscar a vida do cara, o que é que ele faz, se ele já é deputado, o que é que ele desenvolveu. E não buscar esses tipos, que tem muitos por aí, esses tipos de paladino. Quando você vê, gente, não se engane, esses paladinos que vai para a tribuna e só ele é bom e só ele é santo, tenha cuidado. Sai de perto deles. Se você vê as escrituras, quem matou Jesus foram os religiosos, né? Os escribas, os homens que conheciam a lei, aqueles que se diziam que está acima do bem e do mal, foram eles. Então é assim. E o grande problema desses caras, repito, é pensar que só ele é inteligente, todo mundo é burro. Um dia a casa cai, e a casa caiu. Vai ter agora que mostrar provas das transações do Carlos Jordi de quase 12 milhões de reais, e o outro também, o Sócio Cavalcante, que tudo que eles estavam fazendo é legal. Ela é legal e é legal. Tudo que eles estavam fazendo é legal. Tem um arcabouço da legalidade. Então eles têm que provar. Deixar de estar acusando os outros, que cada um, né, que morda aquilo que vocês já pensaram já. Cada um que morda e cada um que fique no seu quadrado. Cada um toma o seu quadrado. Cada um que defenda as suas guerras. Agora, estar querendo se defender atacando não leva a lugar nenhum. Não se defende atacando. Se defende mostrando as evidências dos fatos. Se defende mostrando as evidências dos fatos, né? E comprovando que você está sendo injustiçado. A leitura que eu faço é o seguinte, que não tenhamos políticos de estimação. Não tenhamos políticos de estimação. Aquele que erra, aquele que não corresponde ao que você deseja quando está lá, você muda o voto. Agora, se você acha que isso é bom, que isso é legal, continue fazendo. Não posso fazer nada. Cada um decide a sua vida. A liberdade do voto é sua. Agora, o que não pode é você depois estar com a placa pedindo honestidade, fora corruptos, se você, no momento que teve a oportunidade, não fez isso. A gente não pode estar reclamando e pedindo a outro exemplo se nós não estamos dando exemplo. É isso que eu tenho a dizer. Então, independente de direita, independente de esquerda, independente de centro, não quero nem saber.
O candidato que você deve escolher é o candidato que ele vai corroborar com sua linha de pensamento para uma melhor justiça social, para um país melhor, para uma cidade melhor, para um estado melhor. Você pode até pensar que isso é besteira do que a gente fala, mas a nossa voz não pode silenciar, porque a gente sempre falando sobre isso, essas coisas acontecem. Imagina se ninguém falasse. Então, a esses que foram evidenciados e pegos com a mão na botija, devem se defender e devem mostrar que eles são honestos. Não basta dizer, como dizia o ditado popular, né, o ditado romano, não basta dizer que é a mulher de César, tem que ser. Não basta dizer que é honesto. Não basta ir acusar todo mundo com o dedo, e enquanto atrás você está todo melado. E aí é o que aconteceu. Se defendam, mas se defendam com legalidade. Deixe que cada mal traga para o outro que já fez. Agora o seu você tem que se mostrar. Se você estava se mostrando, se o sócio de Cavalcante se mostra que é o paladino da justiça, o líder da oposição do PL, daquele que ele defende pátria, família, legalidade, anticorrupção, e o Carlos Jordi também, se vocês estão defendendo esse, então deve ser que o processo de legalidade e de honestidade de vocês deve ser o contrário. Deve ser o contrário. Já que falam tanto, dê um bom exemplo. Parem de acusar. E aqui vocês que nos escutam, o que nós temos que fazer, sabe o que é? É não ter nenhum político de estimação. Se errou, pulou fora do caco, a gente troca.